Bom, então, boa tarde a todos. O meu trabalho que eu vou apresentar hoje trata dos trabalhadores de baixos salários e faz uma análise das desigualdades de gênero nas regiões metropolitanas de Porto Alegre e de São Paulo. Esse trabalho complementa os resultados apresentados no Salão de Iniciação Científica do ano passado, porque traz essa comparação entre as duas regiões. E inclusive, essa comparação conclui com os objetivos do projeto submetido, né, que é fazer essa análise comparativa mesmo. Tá? Então, como objetivos, a gente tem como acompanhar a trajetória da parcela relativa de trabalhadores de baixos salários, então o tamanho dessa parcela relativa, observar a influência de características sociodemográficas nesse processo, né, na incidência de baixos salários, e sobrepondo, né, esse recorte de gênero, e analisar a evolução das desigualdades salariais de gênero e o risco relativo das mulheres serem de baixos salários em comparação aos homens. A metodologia, então, são considerados trabalhadores de baixos salários aqueles que recebem menos de 2/3 da mediana dos salários hora. Essa aqui é a definição mais utilizada na literatura internacional, inclusive pela OCDE e pela OIT. Essa definição permite, então, por ser uma definição, uma medida relativa, acompanhar a evolução do tamanho dessa parcela relativa, comparar a comparação com outras regiões e países, e inclui também os trabalhadores em jornadas parciais, que é o caso de muitas mulheres. A base de dados utilizada é da pesquisa de emprego e desemprego na região metropolitana de Porto Alegre e de São Paulo. Essa aqui é a única pesquisa domiciliar realizada nas duas regiões com a mesma metodologia durante o período analisado, né? Então, o período é de 95 a 2014, então a gente começa a analisar a partir do momento que a gente tem estabilidade monetária no país, visto que a gente está lidando com a questão salarial, né? E é importante ressaltar que os anos 2000 foi um período onde a gente teve processos de estruturação do mercado de trabalho e formalização das relações de emprego. Então, esse período é importante nesse sentido para analisar essas questões do mercado de trabalho, né? E as questões de gênero, a gente tem como importante, como objeto de análise, pelo aumento da taxa de participação feminina no mercado de trabalho. Esse é um processo que a gente tem no Brasil desde 1960, aproximadamente. Então, analisando a parcela relativa de trabalhadores de baixos salários por sexo, a gente percebe uma redução, né, para todos os segmentos aqui, e as mulheres são esses superiores aqui. Então, a gente percebe que, apesar da redução para todos os segmentos, as mulheres ainda continuam apresentando incidências maiores que os homens nas duas regiões. E aqui é importante ressaltar que a região metropolitana de São Paulo, que são as duas linhas mais claras, que São Paulo apresenta incidência mais alta para ambos os sexos do que a região metropolitana de Porto Alegre. E sobrepondo, então, características sociodemográficas ao recorte de gênero, a gente tem que as mulheres apresentam incidências que são praticamente o dobro da incidência para os homens em praticamente todas as categorias, né? E que algumas características podem trabalhar para acentuar essas desigualdades, né? Essa desigualdade, como, por exemplo, o recorte por raça-cor, que as mulheres negras apresentam uma incidência maior que as mulheres não negras, e os homens negros também uma incidência maior que os homens não negros. Apesar de ter tido uma queda, né, para todas as categorias, quando comparado do começo ao final da série. Sobre a posição na família, então a gente tem que as mulheres têm uma incidência muito mais parecida nas duas categorias de cônjuge e chefe, né, incidência de baixos salários, e os homens têm uma diferença maior, né? Os homens quando cônjuge, eles têm uma incidência maior de baixos salários do que quando chefe. Isso indica, então, que as mulheres, mesmo passando uma situação de chefe, não reduz a vulnerabilidade delas a baixos salários. E a escolaridade, aqui, interessante ressaltar que a categoria de médio completo foi a única categoria que apresentou aumento da incidência no período analisado. Então, entrando na análise salarial, né, a gente tem que a variação do salário médio real foi mais
representativa, né, no segmento de trabalhadores de baixos salários e principalmente para as mulheres, que são esses aqui, né? Então as mulheres tiveram tanto em São Paulo quanto em Porto Alegre um aumento maior do que para os homens, e é interessante a comparação com o total dos empregados, que teve um crescimento muito mais modesto desse salário médio real aqui na região metropolitana de Porto Alegre, e para São Paulo a gente tem inclusive uma queda desse salário médio real. A análise da dispersão, né, da estrutura salarial, então a razão do nono decil pelo primeiro decil, a gente tem uma queda para todas as categorias, né, fazendo sempre essa análise, esse recorte de gênero, e essa daqui é uma análise intragrupos, ou seja, diminuiu a desigualdade do topo da estrutura salarial com a base da estrutura salarial entre as mulheres, entre os homens nas duas regiões. Aqui é interessante que São Paulo, são as duas linhas mais claras, tem a razão, tanto para os homens quanto para as mulheres, maiores que Porto Alegre. Isso, né, concorda com a literatura internacional, que diz que economias mais desiguais têm... economias mais desiguais têm incidências maiores de baixos salários. Então, São Paulo aqui, como eu falei antes, tinha incidências maiores que Porto Alegre para os dois sexos, e aqui realmente apresentam estruturas mais desiguais, né? Então isso concorda com a literatura internacional. Sobre o hiato salarial, então não intragrupo, mas entre os grupos, comparando o salário dos homens com o salário das mulheres, a gente tem lá no começo do período que os homens tinham um salário aproximadamente, né, ali 25% maior que o salário das mulheres. Isso para o primeiro decil da distribuição salarial. E a gente tem uma queda, né, então os ganhos salariais no segmento de trabalhadores de baixos salários, que vamos dizer, né, junto com o primeiro decil na base da estrutura salarial, esses aumentos foram maiores e, da mesma forma, reduziu esse hiato entre os salários dos homens e os salários das mulheres. Então, quer dizer que subiu para todo mundo, né, e estreitou essa diferença. No quinto decil já não se tem esse processo tão claro, assim, tem um processo de queda, mas não é tão grande quanto no primeiro decil. Então, análise do risco relativo de as mulheres serem de baixos salários, trabalhadores de baixos salários em comparação aos homens, aqui a gente faz uma análise do tamanho das parcelas relativas. Então, a gente tem, por exemplo, no começo do período, na região metropolitana de Porto Alegre, que a parcela relativa de mulheres de baixos salários era 84% maior do que a parcela relativa de homens de baixos salários, né? E então a gente faz uma análise realmente comparando essas duas parcelas relativas. Isso indica, né, aqui a gente tem ao começo e ao final do período uma redução muito pequena para Porto Alegre, né? Praticamente não tem redução, e para São Paulo tem um aumento, comparando o final do período, o começo ao final do período, né? Um aumento desse risco relativo. E é interessante aqui ressaltar que Porto Alegre, apesar de ter incidências mais baixas, de baixos salários, tem um risco relativo maior das mulheres serem de baixos salários que os homens. E analisando a distribuição, então, para a gente, né, ver quem são essas mulheres, esses homens, a gente tem a distribuição, a gente tem que, entre o total de assalariados, as mulheres aumentaram o seu peso relativo nas duas regiões, né? Que concorda também com a questão do aumento da taxa de participação e tudo mais. A gente tem esse movimento de entrada das mulheres no mercado de trabalho e então o aumento do peso relativo delas. E no segmento de trabalhadores de baixos salários aconteceu exatamente o mesmo movimento. Mas é interessante que, apesar de as mulheres aqui terem um peso relativo, no total de assalariados, terem um peso relativo menor, no segmento de baixos salários elas são maioria. Elas são ali chegando a 62,4% na região metropolitana de Porto Alegre em 2014. Então, as considerações finais desse trabalho, né, a gente tem que as desigualdades de gênero no mercado de trabalho se desenvolveram, se reproduzem de forma muito semelhante nas duas regiões analisadas, né, e que as mulheres realmente se beneficiaram das melhorias experimentadas no mercado de trabalho ao longo dos anos 2000, mas elas ainda se mantêm numa situação mais desfavorável que os homens, né, mais vulnerável a baixos salários que os homens.
E também algumas características sociodemográficas, como a gente viu, né, como raça, cor, contribuem para acentuar essas desigualdades de gênero no mercado de trabalho. E que as mulheres, ainda que tenham menor peso relativo no total dos empregados, ainda são maioria no segmento de trabalhadores de baixos salários. É isso. Obrigada. Bom, pessoal, abrimos para perguntas. Quem gostaria de... Eu queria botar na tela do slide, não. Estou fazendo uma pergunta que eu tinha dúvida em relação ao banner, e aí eu vou perguntar. Você entende? Agora eu entenderia conforme a apresentação, mas tanto no banner como no resumo eu fiquei nessa dúvida. Quando faz essa comparação entre o risco relativo das mulheres serem de baixo salário em comparação aos homens, uma parte no resumo, tanto no banner, que fala diferente agora na apresentação. Fala assim, em termos comparativos, é interessante perceber que apesar de a incidência de baixos salários entre as mulheres ser maior na RMPA, é menor então, né? A incidência é menor na RMPA, mas o risco é maior. O risco relativo é maior, exato. Isso, exato. Então tá, só no resumo tá ao contrário, mas agora na apresentação de esclarecer. Foi um erro, porque a gente analisa as duas parcelas relativas, né? Então, na verdade, com a incidência, assim, tem a ver, mas com o tamanho dessa parcela relativa. Está analisando os dois tamanhos, né, relativos ao total de assalariados. Eu tenho uma questão e um comentário. Eu achei interessante, o trabalho muito interessante, né? E a minha pergunta vai... Eu acho que é uma pergunta interessante também, né? Qual é a importância de ver a questão da desigualdade de gênero? Eu não estudo questões de gênero, né, nos meus trabalhos, eu faço estudo sobre inovações tecnológicas, mas assim, lendo alguma biografia de pessoas que trabalham, isso mostra como isso é importante. A questão de diferença de gênero, e aí tem algum estudo que falam da importância das capacidades tecnológicas, né, mas também das capacidades sociais de uma sociedade que pretenda ser mais inovadora tecnologicamente, né? Tanto é que mostram, tem alguns estudos, alguns surveys, né, que mostram aqueles países onde há uma abertura maior às mulheres no mercado de trabalho, que são países que inovam mais, têm um PIB per capita maior, mais, pelo menos na questão do desenvolvimento tecnológico é muito claro isso aí, essa relação por que é importante fazer estudos sobre a questão de gênero. Aí a minha pergunta é mais profunda, por que é importante estudar a questão de gênero. A gente tem no mercado de trabalho então, esse aumento da taxa de participação, né, então que coloca a importância também de estudar esse segmento dentro dos trabalhadores, né, quem são essas mulheres, estudar qual é a situação que elas estão enfrentando ao entrar no mercado de trabalho. Então, cada vez as mulheres estão tendo, como a gente viu, também um peso relativo maior dentro do segmento, né, do total de assalariados. Então, é importante estudar isso. E, além do mais, assim, a gente tem, na experiência assim, de trabalhos em outros países, sobre essa temática dos baixos salários, sempre essa comparação entre homens e mulheres, né, assim como a comparação, por exemplo, dos jovens e dos adultos, né, pegando esses grupos que apresentam, de uma forma geral, historicamente, uma vulnerabilidade maior no mercado de trabalho. Então, dado isso, né, também assim, baseando na experiência internacional assim, de outros trabalhos, né, além da situação aqui no Brasil que a gente tem dessa maior entrada das mulheres no mercado de trabalho, acho que se dá a importância de realmente fazer um trabalho específico sobre isso. Assim. Na verdade, assim, praticamente toda a literatura que a gente entrou em contato sobre esse tema, né, publicada no Investidor, fundamentalmente, né, sempre tem esse recorte, né, de homens e de mulheres. Né. Se olha os indicadores agregados, mas se olha também os indicadores desagregados. Né. E daí, assim, o que emerge fundamentalmente é a questão das desigualdades. E, de fato, assim, se procura, em certos limites, dar uma contribuição para o entendimento dessa desigualdade. Então, eu acho que é basicamente isso. Né? E, na verdade, assim, um pouco não é exatamente a pergunta do Jonathan, mas que eu acho que é algo que
sendo pronto lá na Unicamp, que é sobre o regime de trabalho no Brasil. Tá? E quando eles procuram apresentar quais seriam as características estruturais do regime de trabalho no Brasil, né? Eles fazem referência a baixas qualidades dos trabalhadores, a elevada produtividade, ok? E também aos baixos salários. Então, os baixos salários seria, digamos assim, uma característica estrutural do regime de trabalho no Brasil. E por isso que, do nosso ponto de vista, ele se torna, digamos assim, um objeto de pesquisa relevante. Priscila, só eu acrescentaria em relação ao comentário do Ivan, né, a questão de estudar as desigualdades de gênero. No caso do seu trabalho, eu vi bem claramente quando você coloca ali a questão de chefe e cônjuge. Isso é um dado importante, você poderia explorar numa pesquisa depois, né, na pesquisa seguinte, que é justamente porque está crescendo a proporção de mulheres chefes de família no